Audiobook, Jus Resumos, Processo Penal, Aula 3. Inquérito policial, a porta de entrada da persecução penal. Olá, comunidade Jusemos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula da nossa jornada pelo direito processual penal. Hoje, vamos adentrar um tema central na persecução criminal, o inquérito policial. Vimos nas aulas anteriores que a persecução penal é a engrenagem estatal que busca a aplicação do direito penal objetivo. Essa engrenagem se inicia com a prática da infração, passa pela investigação e, havendo elementos suficientes, pode culminar na ação penal. E o inquérito policial, sem dúvida, é o principal motor dessa fase investigativa. Nesta aula, vamos conceituar o inquérito policial, entender suas funções cruciais, desvendar sua natureza jurídica e explorar suas características marcantes. Além disso, abordaremos o termo circunstanciado de ocorrência e as formas de instauração do inquérito. Preparados para desvendar os segredos da investigação criminal? Então, sigam conosco! Antes de nos aprofundarmos no inquérito policial, é importante lembrar que ele não é o único procedimento investigativo existente. Além dele, encontramos outras formas de investigação preliminar, como a verificação de procedência das informações, VPI, os inquéritos parlamentares, CPIs, os inquéritos policiais militares, o inquérito civil, os inquéritos para apurar crimes praticados por magistrados ou promotores, as investigações particulares e a investigação criminal defensiva, o procedimento investigatório criminal, PICTUR, e o termo circunstanciado de ocorrência, TCO. Mas, afinal, o que é o inquérito policial? Podemos conceituá-lo como um procedimento administrativo, de natureza preparatória para a ação penal, conduzido pela Polícia Judiciária. Sua finalidade primordial é colher elementos de autoria e materialidade de uma determinada infração penal, bem como identificar as fontes de prova relacionadas a ela. O inquérito policial desempenha funções essenciais. Função preparatória: ele fornece ao Ministério Público os elementos informativos necessários para que este possa formar sua opinião delicti, se for o caso, oferecer a denúncia ou a queixa-crime, dando início à ação penal. Função preservadora de garantias: embora inquisitivo, o inquérito policial também atua como um filtro inicial, evitando acusações infundadas e protegendo o cidadão de um processo penal desnecessário. Quanto à sua natureza jurídica, o inquérito policial é um procedimento administrativo. Essa característica é fundamental, pois implica que eventuais vícios ocorridos durante a investigação, em regra, não contaminam a ação penal superveniente. Essa é a firme jurisprudência do STF e do STJ. É importante destacar o termo circunstanciado de ocorrência, TCO. Previsto na Lei nº 9.099/95, o TCO é um procedimento investigativo simplificado que substitui o inquérito policial nas infrações de menor potencial ofensivo, ou seja, as contravenções penais e os crimes com pena máxima não superior a 1 ano, exceto nos casos em que a lei preveja procedimento especial. A autoridade policial que toma conhecimento de uma ocorrência envolvendo infração de menor potencial ofensivo deve lavrar o TCO e encaminhá-lo imediatamente ao juizado especial criminal, juntamente com o autor do fato e a vítima, providenciando os exames periciais necessários. O STF, em seu informativo 1046, validou leis estaduais que autorizam policiais militares e bombeiros militares a lavrarem TCO. O que ocorre, por exemplo, em Minas Gerais. O inquérito policial possui características bem definidas. Inquisitivo: nesta fase, não há contraditório e ampla defesa plenos, como na fase judicial. A investigação é conduzida unilateralmente pela autoridade policial. Escrito: todos os atos e diligências realizados no inquérito policial devem ser reduzidos a termo,
documentados por escrito. Sigiloso. O sigilo é uma característica importante para o sucesso das investigações, evitando que suspeitos atrapalhem a coleta de provas. No entanto, essa regra comporta exceções, como veremos adiante com a súmula vinculante 14. Oficial. A condução do inquérito policial é atribuição da Polícia Judiciária, um órgão oficial do Estado. Oficioso. Nos crimes de ação penal pública incondicionada, a autoridade policial pode e deve agir de ofício, ou seja, por sua própria iniciativa, ao tomar conhecimento da ocorrência do delito. Indisponível. A autoridade policial não pode arquivar o inquérito policial de ofício. O arquivamento somente pode ocorrer por decisão judicial, mediante requerimento do Ministério Público. Dispensável. O inquérito policial não é imprescindível para o oferecimento da denúncia ou queixa, caso o Ministério Público já possua elementos suficientes para tanto. Unidirecional. O inquérito policial se presta fundamentalmente a convencer o Ministério Público de que existe justa causa para o oferecimento da ação penal. Retrospectivo. O inquérito policial busca reconstruir fatos passados, investigando a ocorrência de uma infração penal já consumada. A súmula vinculante 14 do STF representa um marco importante ao garantir o direito do defensor de ter acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, no interesse do representado e para o exercício do direito de defesa. No entanto, dados sigilosos de terceiros podem ter acesso restrito, TRCL 25.872, e elementos ainda não documentados podem ser objeto de sigilo interno, HC 82.354-PR, HC 94.397-RS. Em caso de desrespeito à súmula vinculante 14, são cabíveis medidas como reclamação, habeas corpus, se houver risco à liberdade, mandado de segurança e petição inominada. O inquérito policial pode ser instaurado de diversas formas, de ofício pela autoridade policial, somente nos casos de infração de ação penal pública incondicionada. Por requisição da autoridade competente, geralmente do Ministério Público ou do Poder Judiciário. Por requerimento do ofendido e da vítima ou de seu representante legal, nos casos de ação penal pública condicionada à representação ou de ação penal privada. Por delação de terceiros, notitia criminis inqualificada ou delatio criminis informação de um terceiro sobre a ocorrência de um crime. Por auto de prisão em flagrante delito, quando o indivíduo é preso no momento da prática do crime ou em situação equiparada. A forma como a autoridade policial toma conhecimento da infração penal pode ser classificada em cognição imediata direta espontânea, quando a própria autoridade policial, no exercício de suas funções, presencia ou toma conhecimento direto da infração. Cognição mediata indireta provocada, quando a autoridade policial toma conhecimento da infração por meio de um expediente escrito, como uma representação, requisição ou delação. Cognição coercitiva, decorrente de medidas coercitivas como a prisão em flagrante. Em relação à notícia criminis inqualificada ou delatio criminis, é importante mencionar a notícia apócrifa, ou seja, aquela sem identificação do comunicante. Antes de instaurar o inquérito policial com base em uma notícia anônima, a autoridade policial deve verificar a procedência das informações, conforme o artigo 5º, 3º, do CPP. A prerrogativa de foro também impacta a instauração do inquérito policial. Apenas haverá foro por prerrogativa de função se a infração tiver sido cometida no exercício do cargo e em razão da função. Durante o inquérito policial, diversas diligências podem ser realizadas pela autoridade policial, conforme o rol exemplificativo dos artigos 6º e 7º do CPP. Essas diligências visam coletar provas e esclarecer os fatos, incluindo dirigir-se ao local do crime,
apreender objetos relacionados ao fato, ouvir o ofendido e o indiciado, proceder a reconhecimentos e acariações, determinar exames periciais e averiguar a vida pregressa do indiciado, entre outras. O artigo 7º autoriza a reprodução simulada dos fatos, desde que não contraria a moralidade ou a ordem pública. Os artigos 13A e 13B do CPP, introduzidos por leis posteriores, trazem disposições específicas sobre a requisição de dados cadastrais e a localização de vítimas e suspeitos em crimes como sequestro, cárcere privado, redução à condição análoga à de escravo, extorsão mediante sequestro e tráfico de pessoas, demonstrando a constante adaptação da legislação processual às necessidades da investigação criminal. Nesta aula, mergulhamos no universo do inquérito policial, compreendendo seu conceito, funções, natureza jurídica e características. Vimos que ele é a peça-chave da fase investigativa, responsável por fornecer os elementos iniciais para a possível deflagração da ação penal. Entendemos também a importância do termo circunstanciado de ocorrência para infrações de menor potencial ofensivo e as diversas formas pelas quais o inquérito policial pode ser instaurado. A súmula vinculante 14 e as disposições sobre a requisição de dados e localização em crimes específicos demonstram a evolução e a complexidade da investigação criminal. Na nossa próxima aula, continuaremos explorando a persecução penal, avançando para outros aspectos importantes. Se este conteúdo foi relevante para seus estudos, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal Jusemos para acompanhar as próximas aulas. Deixe seus comentários e dúvidas abaixo. Até a próxima, e sigam firmes na busca pelo conhecimento jurídico.